Essa é a aula 19 do curso de Álgebra Linear. A gente está criando um videocurso baseado nessa referência dos autores Cabral e Goldfeld. Nessa aula 19 a gente vai falar sobre as formas escalonadas. Bom, esse capítulo do livro ele trata da solução de sistemas lineares e os autores aqui apresentam uma estratégia para abordar a resolução de sistemas lineares. Primeiro, entender o que são as formas escalonadas e totalmente escalonadas de uma matriz. Uma vez compreendida essa forma, apresentar algoritmos, no caso o algoritmo de eliminação de Gauss, que pode transformar uma matriz qualquer para uma dessas duas formas, que é um processo também chamado de escalonamento. E por último, entender o processo de resolver um sistema cuja matriz aumentada correspondente a esse sistema esteja na forma escalonada ou totalmente escalonada. Então, seguindo esses três passos, você tem uma estratégia geral de resolução de sistemas lineares. Nessa aula a gente vai tratar desse primeiro passo aqui, que é compreender os conceitos de forma escalonada e totalmente escalonada. Então, vamos às definições. Primeira definição, a gente vai dizer que uma matriz está na forma escalonada, tipo triangular superior, se duas condições forem satisfeitas. Primeiro, que o número de zeros no início de cada linha. Então aqui tomar um cuidado, porque ele está se referindo não ao número de zeros em cada linha, mas ao número de zeros no início de cada linha. Então aqui eu tenho um zero nessa linha, mas eu não tenho nenhum zero no início. Nessa outra linha eu tenho 3 zeros no início dessa linha, então ele está se referindo a esse número de zeros. E o que acontece com esse número de zeros para que a matriz esteja na forma escalonada? Ele tem que aumentar a cada linha, então tem que existir um aumento no número de zeros no início de cada linha, para cada linha que a gente vai avançando. Essa condição não precisa ser satisfeita no caso em que você tiver uma ou mais linhas nulas. Então você pode ter várias linhas nulas seguinte, não precisa aumentar o número de zeros. E no caso aqui, a última coisa, as linhas nulas, caso existam, são as últimas linhas da matriz. Então vamos, utilizando esses dois conceitos, classificar essas 4 matrizes para dizer se elas estão ou não na forma escalonada. Essa primeira matriz, da linha 1 para a linha 2, se a gente observar, aqui eu não tenho nenhum zero no início, e aqui eu também não tenho nenhum zero. Então não existe um aumento no número de zeros. Então essa matriz não satisfaz essa condição, então ela não está na forma escalonada. Essa matriz, aqui eu não tenho nenhum zero no início da linha, aqui eu tenho 2. Aqui eu tenho 3 zeros no início da linha. Então ela satisfaz a primeira condição. Existe um aumento de uma linha para outra sempre do número de zeros. E, além disso, não tem nenhuma linha nula, então as duas condições são satisfeitas. Essa matriz está na forma escalonada. Na letra C, aqui não tenho nenhum zero no início da linha. Aqui eu tenho um zero. Nessa daqui eu tenho 3 zeros. E nessa última eu tenho 4 zeros. Então existe sempre um aumento no número de zeros de uma linha para outra. Além disso, eu tenho uma linha que é toda nula, que é essa última linha aqui. E ela está na última posição da matriz. Então essa daqui também está na forma escalonada. Com relação a essa matriz, a gente tem nenhum número de zeros na primeira linha, 2 na segunda, eu tenho 5 na terceira e 3 na última. Aqui você já vê que viola a primeira condição, não existe sempre um aumento no número de zeros no início de cada linha. Além disso, não satisfaz a segunda condição também, porque você tem uma linha nula que não é a última linha da matriz. Então, nesse caso, a gente diz que ela não satisfaz, não está na forma escalonada. Então, essa matriz não satisfaz as condições, não está na forma escalonada do tipo triangular superior. Para definir a forma totalmente escalonada, o autor usa a definição de pivô. Aqui a gente tem que tomar algum cuidado, porque o autor vai definir pivô
para o caso em que você está falando já de uma matriz escalonada. Entretanto, mais à frente ele vai se referir a pivôs, mesmo no caso de matrizes não escalonadas. Então, com um pouquinho de cuidado, sabendo diferenciar as duas situações, dá para você compreender os conceitos e entender os algoritmos que estão por trás, né? Então vamos lá. Então ele define pivô, são como simplesmente os primeiros elementos não nulos de cada linha não nula de uma matriz escalonada. Então nesse caso, quem seriam os pivôs? Primeiro elemento não nulo, nesse caso aqui o pivô seria 4. O pivô dessa linha, primeiro elemento não nulo, 5. E nessa última aqui, o primeiro elemento não nulo seria menos 3. Então esses daqui são os pivôs no caso dessa matriz escalonada. Uma vez compreendido esse conceito, vamos ver o que seria a forma totalmente escalonada. A forma totalmente escalonada, então, uma matriz que já está escalonada, ela vai ser dita totalmente escalonada ou escalonada reduzida, tipo diagonal, se cada um dos seus pivôs tiver o valor de 1 e, além disso, eles forem os únicos elementos não nulos de suas colunas. Certo? Então a gente vai olhar para os pivôs, tem que ser 1 e ele só tem que ser o único elemento não nulo de cada coluna. Então vamos começar por essa daqui. O pivô aqui é 1, ele é o único elemento não nulo da coluna. Aqui nessa linha o pivô também é 1, então satisfaz essa condição, mas ele não é o único elemento não nulo. Você tem aqui o 2, que está na coluna do pivô, e ele é não nulo. Então essa daqui não satisfaz a condição de totalmente escalonada. Você pode ver que ela é escalonada se existe um aumento no número de zeros de uma linha para outra. Não tem nenhuma linha nula, então ela é escalonada, mas não é totalmente escalonada porque não satisfez essa condição aqui, essa condição de ser o único elemento não nulo das suas colunas. Vamos para a letra B. Aqui a letra B, o primeiro pivô é 1, é o único elemento não nulo. O segundo pivô é 1, também o único elemento não nulo. E o terceiro pivô é 1 e é o único elemento não nulo da sua coluna. Então essa daqui está na forma totalmente escalonada, satisfaz todas as condições. Então é uma matriz totalmente escalonada nessa letra B aqui. Letra C, o pivô nesse caso aqui da primeira linha é 1, é o único elemento não nulo. Na segunda linha o pivô é 1 e é o único elemento não nulo da coluna. E aqui na última linha você tem que o pivô é 2, ele é o único elemento não nulo, mas só que ele tem o valor de 2, então ela não está na forma totalmente escalonada, né? Então, para a gente transformar na forma totalmente escalonada, o que teria que fazer? Fazer uma operação elementar na última linha e dividir essa linha aqui por 2. Aí você ia obter a forma totalmente escalonada. Então essa daqui não está na forma totalmente escalonada. Essa última aqui, o pivô da primeira linha é 1, é o único elemento não nulo. Na segunda linha é 1, o único elemento não nulo. E na terceira também. Essa daqui está na forma totalmente escalonada. Então, está explicado quais são os conceitos de forma escalonada e totalmente escalonada. É isso que a gente queria apresentar para essa aula. A gente se vê na próxima aula.